mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal de pequenas palestras espíritas. Muito bem, dando continuidade aqui à questão das provas, nós vamos hoje estudar a questão 272, onde Kardec quer saber se, da seguinte forma: poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio dos povos civilizados? Um pequeno parêntese, porque no anterior foi perguntado assim: se espíritos de mundo civilizado, espíritos mais adiantados, reencarnam no seio de canibais, de povos bem atrasados, como os canibais. Foi falado que entre os canibais não nascem espíritos já adiantados. Isso está na pergunta 271 do vídeo anterior. Mas agora é o contrário, Kardec quer saber assim, o contrário, ó. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Tá. Então aqui na Terra, pode nascer um canibal aqui na Terra, no patamar em que a Terra está, nessa transição planetária? E a resposta foi: pode. Aqui pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Imaginem vocês aí, meus irmãos, um canibal de um planeta qualquer aí, onde existe ainda canibalismo. Lá já está um pouquinho mais adiantado, pede lá os seres de lá para reencarnar aqui na Terra. Com certeza os seres que comandam esse mundo dele vão pedir autorização aos que nos comandam aqui, por exemplo, aos que estão aqui na Terra, né? Então, vamos supor que seja dada a ele essa oportunidade. E ele reencarna aqui na Terra, tá? Pode acontecer. Agora, foi dito aqui, alguns há que extraviam por quererem subir muito alto. Muitos se extraviam. Exemplo, nós temos aí, já ouvimos pelos noticiários, casos, por exemplo, de canibalismo aqui na Terra. Pessoas lá nos Estados Unidos, lembro que tempos atrás, foi nos Estados Unidos mesmo, um sujeito estava preso lá porque descobriram lá, o FBI descobriu no apartamento dele lá, ele tinha uns freezer e estava cheio de carne humana lá, de pessoas retalhadas. Ele veio matar as pessoas e cortava direitinho e congelava lá para ir comendo calmamente. Era a carne dele, que esse cidadão comia. Então, quer dizer, ele que vinha de um mundo assim, achando que ia adiantar aqui, se perdeu totalmente, tá? Chegou ao ponto de assassinato, matar pessoas para satisfazer os instintos canibalescos dele. Então, canibal, enquanto está canibal ainda, enquanto prevalece nele esses instintos, ele tem que ficar no mundo dele. Mas às vezes pede, ou melhor, em outras palavras, quer dar um salto maior que a própria perna, né? Mas, nesse caso, ficam deslocados no meio que nasceram por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação. Apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Então ele tem que voltar para lá, tá? E com isso ele pode até ganhar alguma coisa, ganhar algum progresso, evoluir um pouco mais. Mas, né? Então talvez lá nessa mesma condição não vai ser cobrado dele de forma assim bem penosa os extravios que ele teve aqui. Ele não veio com essa intenção, mas chegou aqui, gente, é véu do esquecimento e o instinto fala mais forte, né? Então, quer dizer, vai ter que retornar, volver ao seu lugar de origem e lá ficar, porque aqui não tem a mínima condição dele ficar, tá? Ele vai se danar cada vez mais, correto? Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Aí já é uma outra pergunta. Vocês observam que Kardec fica assim, perguntando aqui, perguntando ali, dá a volta daqui, dá a volta dali, sempre com seu espírito de cientista para explicar tudo, para deixar tudo bem claro, né?
É, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade, olha só, para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Seria isso uma expiação que Deus lhe imponha, né? Se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Eu sempre comparo isso com Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo encarnou no nosso meio há 2024 anos. Éramos selvagens mesmo, estávamos selváticos na acepção máxima da palavra. E, no entanto, um grande espírito como nosso Senhor Jesus Cristo, um espírito de escolha, o Criador da Terra, o construtor da Terra, veio para cá. Tá? Não sei se ele pediu ao Pai para vir, se o Pai determinou que ele viesse naquela missão de nos resgatar. Era o momento de implantar entre nós o Evangelho, era o momento de implantar entre nós a vontade de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo aqui chegou. Muitos antes dele já tinham vindo para abrir um pouco a estrada para ele, aplanar um pouco a estrada para que ele conseguisse falar. Em 3 anos, dos 33 que ele viveu, os 3 últimos, foi que dentro da programação dele, foram suficientes para ele falar tudo. É isso aí, minha gente. Ele sabia que não poderia falar mais e foi morto por causa disso. Quem foram os que mataram ele? Estavam em posição de mando aqui na Terra, mas verdadeiramente, verdadeiros monstros morais. E nada mais do que isso. Não entenderam, muito distantes de ter assim, um mínimo de comiseração, de compaixão, de amor dentro de si. Seres que só pensavam na sua grandeza, no seu bem-estar, e viram nas palavras daquele homem palavras só de amor, só isso, viram risco para as suas posições de mando, como até hoje existe, não é mesmo? Quantos homens na Terra hoje estão por aí cada vez mais ricos, porque sabem com maestria explorar os mais humildes, explorar os mais simples, né? Com trabalhos que não os elevam a nada, praticamente impedem de estudar, dizem até que pobre tem que trabalhar e já está bom demais, só isso, pagando às vezes míseros salários, tá? Esses homens desse tipo, no futuro, em algum tempo, em algum lugar, vão ter que se curvar, vão ter que ajoelhar em frente a esses que hoje eles estão humilhando. É o que o Espírito de Verdade está falando. Isso é lei de causa e efeito, minha gente. Tá? Se ele fosse um canibal, ele não pagaria nada, porque o canibal é canibal, ele nem sabe o que ele está fazendo, ele só sabe comer gente, mais nada. Está bem atrasado, moralmente tudo. Nele ainda está assim, quase que ele está indo naquela fase de, vamos dizer, de prevalência do instinto ainda. Tá? Saindo para a inteligência, saindo pelo raciocínio, mas instintos grosseiros e brutais falando muito. E às vezes esses cidadãos de hoje são homens que estão por aí, em posições de mando, autoridades, tudo fazendo para manter aqueles mais pobres e infelizes nos piores degraus de situação, de penúria, de tudo. E estudar, então, nem pensar, né? Filho de pobre precisa estudar não para quê, né? Quem quiser é filho de rico, não é mesmo? Então, é o que ele falou. É um gênero de expiação, quando o camarada às vezes pede para reencarnar numa raça selvagem. Né? Isso pode ocorrer, mas depende aí do gênero de expiação. Aí o Espírito de Verdade traduziu, um senhor de grande crueldade para com seus escravos, vai ter que um dia sofrer toda a escravidão. Aqueles senhores de escravos no Brasil, aqueles donos de fazendas de café, de engenho, que se deleitavam em amarrar o pobre coitado do escravo ali, e a chibata no cu até a morte. O que é desse aguardado? Muitos deles já passaram por essas provas reparadoras, expiatórias e depois reparadoras. Pode ter certeza disso. Nenhum daqueles escravos que morreram na senzala
tá? Nenhum deles ficou sem a devida justiça no devido tempo. Então, com certeza, os nossos senhores, os nossos patrões do passado, os nossos donos de senzala, estão curtindo senzalas por aí, ou talvez as dificuldades mais terríveis possíveis. Se ele achar, se ele falar que é tribulação, que é tudo e não aceitar aquilo, pior para ele. Ele está sentindo o que ele infligiu ao outro, né? Então, é isso aí que a gente precisa entender. Ou seja, o que você faz na terra, você paga. Eu não gosto de alisar, meus irmãos, quando eu falo isso, não. Eu não gosto de aliviar, não. É lei de causa e efeito e tem que se cumprir. Agora, você pode aliviar tudo isso para você mesmo, se você conseguir depois pagar todos os seus crimes, todas as suas maldades com muito amor. Será que você vai conseguir? Porque se já tivesse um pouco de amor no coração, né, você pensaria agora num bem-estar melhor para as pessoas que estão sob seu comando. Se você, como presidente, como governador, como prefeito, como qualquer coisa, você já não consegue pensar nisso, muito menos quando você estiver do lado de lá, sofrendo, você vai sentir qualquer espécie de amor por quem estiver te cobrando, né? Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.